Amigos, que oportunidade maravilhosa que Deus deu para você estudar a Palavra de Deus. Eu sei que você está ocupado com suas atividades mundanas e seu trabalho oficial, mas Deus deu você um pouco de tempo para você sentar na presença dEle. Antes de começarmos a estudar a Palavra de Deus, vamos orar. Pai Celestial, nós te louvamos e agradecemos por nos dar esta oportunidade de estudar Sua Palavra. Senhor, nos ajude a entender Sua Palavra através do Espírito Santo. Espírito Santo, você é o professor. Ensina-nos neste momento. Em nome de Jesus Cristo, eu venho contra todos os espíritos malignos que impedem a mente e o coração de nossos amigos de conhecer a Palavra. Eu ordeno a esses espíritos que saiam e eu liberto seus corações para entender a Palavra de Deus. O CD player ou o aparelho de televisão, ou seja o que for, celular, eu oro para que seja coberto pelo sangue de Jesus Cristo, que toda a área seja controlada pela presença de Deus. Pai, que seu nome seja glorificado. Em santo nome de Jesus nós oramos. Amém. Que este seja seu desejo de ter mais de Jesus. Estamos estudando sobre a vida cristã vitoriosa. Na continuação dessa série, estamos estudando como crucificar, superar a carne. E no outro CD você ouviu sobre tomar o jugo de Jesus Cristo. E eu expliquei o jugo que encontramos em Mateus capítulos 5, 6 e 7. Agora, na continuação sobre componentes do jugo, o outro componente do jugo que encontramos em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, essa é a continuação do jugo e não é um componente separado, mas o outro componente do jugo. Nós encontramos em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Eu gostaria de mostrar para vocês estreito. Aqui a palavra de Deus fala sobre estreito. É uma porta estreita e apertada. O significado em grego é stenos. Isso significa que nessa porta existem muitos obstáculos. Isto é, a porta também é pequena, mas ainda tem obstáculos cima e baixo, para a esquerda e para a direita. Você não pode andar facilmente. Isso quer dizer é a porta estreita. Tem muitas portas que estão bem abertas. Explicamos sobre duas portas. Uma é a porta larga, grande. A porta larga é o caminho espaçoso. E tem uma porta estreita, o caminho estreito. Estreita significa que o caminho e a porta em si não apenas são muito pequenas, mas ainda tem obstáculos. A palavra stenos significa, entretanto, no caminho daquela porta tem obstáculos. Algo está se projetando aqui e ali. Assim, você não consegue simplesmente entrar nela. Você terá que se dobrar. Você tem que se ajustar de acordo. Apenas depois você consegue entrar nessa porta. E o estreito significa tilibó. Tilibó significa afligido, ferido. Quando você anda nesse caminho, você vai ser afligido. Estreito significa tilibó, quer dizer afligido. Você vai ser afligido. Assim, amigo, o outro componente desse jugo de Cristo é escolher a porta estreita e o caminho estreito. Existem muitas opções diante de um filho de Deus. Ele pode andar num caminho largo, recebendo todo o conforto deste mundo pelo caminho largo e pela porta larga. Mas o fim será a destruição. Por quê? A carne que é sempre atrás de desfrutar as coisas do mundo vai tirar você do caminho. E finalmente você acabará no lago de fogo por causa da sua carne. Amigo, Jesus falou para você, Jesus nos diz, Jesus ensina-nos para escolhermos a porta estreita. A porta estreita significa que você não pode ir como você é. Você tem que se inclinar. Existem alguns obstáculos nessa porta em si. A menos que você se dobrar, ajuste seu corpo para baixo, você não consegue entrar nela. Você vai ter que se ajoelhar para baixo. Você vai ter que se curvar.
Somente então você será capaz de entrar nessa porta estreita. É por isso que a palavra externos significa tem alguns obstáculos. Assim, existem algumas barreiras na porta estreita. Lembre-se disso. Existem muitos obstáculos quando você tenta seguir o Senhor Jesus Cristo. Haverá muitos obstáculos. Não é fácil seguir o Senhor Jesus Cristo. Porque quando você começa a seguir o Senhor Jesus Cristo, os obstáculos estarão lá de sua família, de seu pai, de sua mãe, de sua esposa, de seus filhos, de seus parentes. E fisicamente haverá alguns obstáculos e muitas coisas. Por isso, não é uma porta bem aceita e larga. É uma porta apertada. Então, quando você se prepara para entrar pela porta apertada e estreita, sua carne e você vai chorar e dizer: não, este não é o caminho, porque a carne e você nunca vai concordar com o caminho do sofrimento. A carne sempre quer desfrutar, ficar confortável, feliz e viver uma vida de luxo. Assim, o caminho para ser uma pessoa que quer entrar na vida eterna, ele deve escolher a porta estreita. Olha, algumas pessoas pensam que eu já aceitei a Senhor Jesus Cristo, eu fui batizado com água e estando cheio do Espírito Santo, eu já entrei pela porta estreita. Não, meu querido irmão, você pode ser um pastor, você pode ser um pregador, você pode ser um grande evangelista, curando muitas pessoas, mas mesmo assim, você pode estar fora da porta. Deus te trouxe ao caminho da experiência de salvação e do batismo na água e do Espírito Santo, e Deus te deu o dom de cura e de muitas outras coisas, mas ainda assim, para a sua própria vida eterna, meu amigo, você vai ter que escolher a porta estreita. Hoje em dia, muitos servos de Deus acham que quando eu começar o ministério, no começo será muito sofrimento, muitos problemas, muitas dificuldades. E depois que eu sofrer por algum tempo, Deus vai começar a me abençoar materialmente e depois eu vou ter muitas coisas materiais e eu vou crescer. Você sabe, eu quero que você leve a sua atenção para o Paulo. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 11: Até esta presente hora, sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. Olha, ele é o apóstolo. Muitos pensam que quando começamos o ministério, no começo vai ser alguns problemas e dificuldades, mas assim que crescer no ministério, nós vamos obter muitas coisas. Meu querido amigo, esse tipo de experiência é uma pessoa que escolheu a porta larga e está andando pelo caminho largo. Mas para um filho de Deus, quem conhece sobre o mistério da carne que habita nele, ele escolherá aquela porta estreita. Quer dizer que entrar pela porta estreita não é fácil, é doloroso. E o caminho também é estreito. O estreito que já expliquei para vocês, a palavra tilibó. Tilibó significa que quando você anda nesse caminho estreito, você vai ser afligido, você vai ser ferido, você vai ficar doloroso. Quer dizer, existem alguns caminhos que são cheios de boas ruas e uma cama de rosas, mas o caminho de um verdadeiro crente é o caminho de espinhos. Quando você anda pelos espinhos, certamente você vai se machucar. Muitas pessoas não conhecem esse mistério. Amigo, por que Deus quer que você escolha a porta estreita e o caminho estreito? O motivo para isso é manter sua carne restrita, para manter sua carne controlada, para não permitir que sua carne escolha seu próprio caminho e torne a vida mais confortável. Se você permitir que sua carne tenha uma vida confortável, então ela certamente te levará para o fogo do inferno. Para ganhar sua salvação, você não precisa entrar pela porta estreita. Para sua salvação, você não precisa entrar pela porta estreita. De acordo com as religiões orientais e algumas religiões do mundo, eles ensinam para as pessoas a penalizar seus próprios corpos,
a penalizar-se para que você possa obter a salvação. Eles dizem às pessoas para andar de joelhos e às vezes as pessoas rastejam para chegar àquele lugar. Isso significa que eles estão penalizando, eles estão punindo o seu próprio corpo para obter a salvação. Esse não é o caminho de Deus. O próprio Deus levou o sofrimento. Eu vi algumas pessoas em alguns países, eles fazem um chinelo cheio de pregos. A ponta dos pregos fica para cima e seus pés estarão nos pregos. Isso significa que sempre que eles andam, os pregos pontuados vão para dentro de seus pés para obter dor. Eles estão pagando esse preço pensando que vão poder vencer o pecado. Esse não é o caminho. Algumas pessoas ficam de pé sobre uma perna e continuam jejuando para que possam se penalizar por seus pecados. Esse não é o caminho. Jesus Cristo levou toda essa punição por você e por mim, por todos os nossos pecados de passado, todos os pecados que vieram pelo Adão e Eva. Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário, mas agora você tem a carne. E essa carne que adora desfrutar o luxo. A carne sempre atrás de coisas fáceis. E se você permitir que sua carne tenha uma vida fácil, um caminho fácil, meu querido amigo, lembre-se que você certamente vai cair em grande problema. Você vai para a destruição. Mas se você escolher o caminho estreito e se você escolher a porta estreita, sua carne ficará restringida, restrita. Você vai conseguir colocar a sua carne em uma gaiola. Você vai conseguir colocar a sua carne sob controle. A fim de ajudar você para manter a carne sob controle, Jesus Cristo diz: entre pela porta estreita e siga o caminho estreito. Então Jesus Cristo diz: poucos vão encontrá-lo. Poucos vão encontrá-lo. Algumas pessoas pensam que todas as pessoas pobres estão entrando pela porta estreita e caminho estreito. Pobreza ou ser pobre não é a coisa para julgar se a pessoa escolheu a porta estreita e caminho estreito. Escuta, para um homem pobre que não tem casa, talvez morando sob a ponte seca ou debaixo de uma árvore, em um pequeno barraco feito de material jogado fora, se você dar para ele 200 mil reais, ele vai e comprar tudo o que ele precisa. Ele vai construir uma casa bonita. Ele vai comprar tudo o que for necessário para ele. Até ele pode comprar um ar-condicionado, também pode comprar um carro. Por que ele estava lá assim, vivendo naquela condição miserável? Porque ele não tinha o dinheiro, mas ainda ele tinha um desejo carnal. Você pode ser um homem rico, você pode ter muitos carros, você pode ter um helicóptero, você pode ter um avião, você pode ter uma grande mansão, você pode ter muito dinheiro no banco. Ainda assim, você pode escolher o caminho estreito. Como? Você não permite que sua carne ganhe o que ela quer. Coloca sua carne em restrição pela porta estreita. A carne é restringida pelo caminho estreito e a carne é controlada pelo Espírito de Deus. Você vai dizer para seu corpo, você vai dizer para sua alma, você vai dizer para sua carne: "Oh carne, eu não vou te dar as coisas." É isso que o Jesus Cristo disse. Você sabe, quando Jesus estava com fome, depois de 40 dias de jejum, Satanás apareceu com uma sugestão. Por que você não faz essas pedras como pão e come? E o que Jesus respondeu? Aleluia! O que Jesus disse? Ele disse que um homem não viverá só de pão, mas o homem viverá pela palavra de Deus. Isso significa que Jesus disse: "Oh carne, eu não vou permitir que você desfruta de tudo." Da mesma forma, se você é um homem rico, tendo milhões de dólares em banco, ainda assim você consegue seguir o caminho estreito e entrar pela porta estreita, seguir o caminho estreito. Isso significa que cada vontade e cada desejo é controlado pelo Espírito de Deus. Aleluia! Então Deus quer testemunhas em todos os lugares. Deus quer testemunhas entre pessoas ricas. Deus quer testemunhas entre as pessoas comuns. Deus quer testemunhas entre os pobres. Vivendo a pobreza, vivendo nessa condição, eles vão testemunhar o Senhor e vão dizer: "Que grande alegria tenho em seguir ao Senhor. Eu louvo e agradeço a Deus por essa experiência."
E Deus quer algumas pessoas no nível médio para que possam mostrar e dizer ao mundo que não estamos atrás de coisas materiais. Deus pode querer algumas pessoas de nível muito alto também, pessoas muito ricas. E como testemunha, a pessoa rica se levantará e vai testemunhar para as pessoas do mundo que eu não estou preocupado com as riquezas do mundo. Essas riquezas não têm valor para mim. Então, meus queridos irmãos e irmãs, escolhei o caminho estreito. Entrem pela porta estreita. Você sabe que algumas pessoas pensam, vamos ler 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12, onde o Salomão diz: a riqueza e a honra vem de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Aqui a palavra, quando você lê do Antigo Testamento, a riqueza e a honra vem de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Se você ler apenas essa escritura, então seu coração estará desejando riquezas. Mas, meu querido amigo, você deve entender o mistério. Esse mistério nós encontramos em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Veja, aqui Deus diversas vezes, com diversas maneiras. Nós vamos continuar em próxima parte.